Olá, irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Essa semana nós vamos estudar a lição de número 7, que é Fidelidade e Arrependimento. Antes eu queria convidar você, se você não é inscrito, que se inscreva no nosso canal. Se você ainda não baixou a nossa revista, você pode acessar e achar a nossa revista, Palavra e Vida, Fé e Fidelidade e Força. Você pode encontrar na página da Convenção Batista Fluminense, que vai estar aqui com o link, ok? Você pode também nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Você pode nos encontrar com CIB Cabo Frio, e nós também convidamos você, se você tiver oportunidade, se estiver aqui em Cabo Frio, São Pedro e regiões perto, para nos visitar ali no nosso templo. Aqui também você vai encontrar aqui embaixo o endereço do nosso templo, ok? Vamos iniciar a nossa lição. Nós estudamos até aqui o livro de Josué e vimos o compromisso de Josué com o Senhor, o compromisso de entrar na terra prometida, o compromisso de conquistar a terra, até quando Josué tinha saúde para fazer isso, e por fim ele vem lá, encerra, despede o pessoal que estava aquém do Jordão e convida o povo a reforçar sua aliança com o Senhor e terminar, né? Cada família terminar ali a conquista da sua terra. A terra estava conquistada, porém faltava expulsar algumas pessoas dali daquela terra, conforme havia sido ordenado por Deus a Moisés e posteriormente ao próprio Josué. Então Josué despede ali o pessoal e encerra. Terminado o livro de Josué, nós vamos encontrar o livro dos Juízes, que é o tema das nossas próximas lições. No livro de Juízes, a época dos Juízes, ela se estende da morte de Josué até o início do reinado de Saul, até o início da monarquia de Israel. Nesse período entre a morte de Josué e o início da monarquia em Saul, nós temos um período de aproximadamente 350 anos, onde ocorreram muitas coisas, onde ocorreram muitas situações, né? E nesse período temos aproximadamente em destaque 12 juízes. Há um período de 12 juízes que, nesse período compreendido entre a morte de Josué e a monarquia, o início da monarquia lá em Saul, nós tivemos 12 juízes. Quem são esses 12 juízes? Otiniel, o primeiro, sobrinho e genro de Caleb, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abidom e Sansão. Nesse período, foram esses os juízes que lideraram o povo de Israel, libertaram o povo de Israel da opressão dos povos que estavam ali invadindo o povo de Israel, ok? A formação da nação, né? Esse período também, Israel estava se fortalecendo e se firmando como nação. O povo estava ali se firmando como nação, porém eles tinham o compromisso individual de continuar a obra que eles começaram, continuar a expulsar o povo da terra e dominar ali totalmente, para que essas lutas e adversidades que eles tiveram, eles vão criar um estado de fracasso, uma sucessão de fracassos e derrotas e opressão sobre Israel. E esses povos que ficaram é um método que Deus usa para
provar o seu povo, né? Para provar o povo, Deus usa vários métodos para libertar o povo. O povo ele se desvia de Deus, ele tem dificuldades, ele tem uma sucessão de fracassos, e aí nessa sucessão de fracassos Deus levanta um homem que vai e lidera o povo na batalha. Para quê? Para que o povo fique livre da opressão, para que o povo se arrependa, para que o povo volte para Deus, e nesse tempo que ele volta para Deus, ele se liberta da opressão. Então Deus, de várias formas, ele vai escolher líderes e vai separar esses líderes para que liberte o povo, para que o povo encontre paz na presença dele. Esse período de 350 anos, um período longo, o povo agia estribado no seu próprio entendimento. Eles agiam não pela lei do Senhor, conforme havia determinado Moisés, não pela lei do Senhor, conforme tinha orientado Josué ao povo antes de encerrar sua carreira, mas eles agiam da forma que lhes parecia bem, que lhes parecia correto. Eles faziam aquilo que lhes parecia correto. Estribado no seu próprio entendimento, aconteceram coisas ruins. E por falta de firmeza de fé, firmeza de compromisso, eles acabaram se entregando à idolatria, imoralidade, e outros adoraram outros deuses e trouxeram para si, como povo, uma desgraça sobre Israel. Ok? Nós vamos ver no próximo tópico o que era necessário para que o povo voltasse para a presença de Deus. Então, chegamos ao nosso primeiro tópico. Qual é o nosso primeiro tópico? Nosso tópico é fidelidade e arrependimento para obedecer. Juízes 1 até 2, 1 a 5. Né? Fidelidade e arrependimento para obedecer a Deus. O autor enfatiza no livro de Juízes a ação de um povo unificado, de um povo que estava em formação, uma nação que estava em formação, que estava crescendo, que estava se constituindo como nação, estava se fortalecendo como nação. O autor ele enfatiza isso. Mas também ele enfatiza que haviam compromissos individuais das tribos que tomaram posse dos seus territórios. E o compromisso individual, elas deveriam individualmente terminar de expulsar os povos da terra. Elas deveriam terminar. Por que expulsar? Quando se previa a ordem de expulsar o povo, de não fazer aliança, de não casar os filhos, se previa de que aquele povo estava sendo expulso por causa de sua idolatria, por causa da sua imoralidade. Então Israel não poderia se contaminar com aquele povo para que não viesse a se desviar de Deus, como fez no período dos juízes largamente, como se fez largamente no período dos juízes, e abandonar a Deus, e se desviar de Deus, e trazer sobre si o quê? Trazer sobre si desgraça. E trazendo desgraça para si, eles perderiam o contato com Deus. Né? Iam se render àquela idolatria, àquelas práticas daqueles povos ao redor. Conclusão, eles não obedeceram a ordem do Senhor. Embora a ordem tenha sido clara, expressa, detalhada, eles não obedeceram. Eles foram rebeldes à ordem do Senhor e com isso trouxeram para Israel coisas muito graves, muito ruins. E essas coisas ruins que eles trouxeram sobre si, essas coisas tristes que o povo experimentou de Israel, eram decorrentes da desobediência, do fato de não terem cumprido a sua missão, do fato de não terem honrado o compromisso que fizeram de expulsar o povo da terra. Eles acabaram encontrando muitas dificuldades. O povo que habitava ali era um povo que tinha vários ídolos, era um povo politeísta, um povo que tinha prática de sacrifício de gente, tinha prática de prostituição cultural,
tinha muitas práticas ruins. E a preocupação de Deus era exatamente que o povo de Israel não se contaminasse com esses povos. Esses povos estavam perdendo seu direito à terra, eles estavam sendo expulsos por causa disso. Então, o povo de Israel não deveria se envolver, mas eles não cumpriram a sua missão. Então, o que dizia? Então, quando eles estavam enfraquecidos, quando eles estavam longe de Deus, vinha um povo e os aprisionava, e os colocava em cativeiro, e começava a oprimir, e combatia contra eles, e tomava as coisas deles, e o ambiente ficava pesado, de forma ameaçadora. Israel ficava ali preso, com medo, sem poder plantar, sem poder colher, fazendo tudo escondido, todo apavoro. Os inimigos, eles caminhavam e batiam de frente com Israel e começavam a causar dificuldade, impedindo a prosperidade de Israel. O texto de Juízes 12, de 1 a 5, confirma que Israel foi desobediente e fizeram ali a aliança com os cananitas, um povo que Deus mandou que eles expulsassem da terra. Eles fizeram o quê? Ao invés de expulsar, eles fizeram aliança. Eles não deveriam nem fazer essa aliança, nem tolerar a idolatria desse povo. Então Israel passou do tempo de Josué, que era um tempo de alegria, de visão celestial, vitória e progresso, fé e liberdade, para o período dos juízes, que era um período de choro, interesses terrenos, derrota, declínio, incredulidade e servidão. Era um período oposto. No período dos juízes, Israel experimentou uma situação oposta à situação que eles viviam ali quando entraram na terra e foram abençoados por Deus. Muitas vezes Deus usa a consequência das nossas falhas, da nossa falta de fé, para mostrar o nosso pecado e a nossa fraqueza. Muitas vezes Deus usa o nosso pecado para mostrar como somos incapazes de fazer as coisas por nós mesmos, para nos mostrar a necessidade que temos dele, para nos fazer agradáveis a ele, né? Nos fazer agradáveis a ele. Para nós sermos agradáveis a ele, precisamos reconhecer essa dependência que temos dele. E Deus não esquece da sua aliança, ele não esquece do seu povo. E ele, de alguma maneira, ele nos faz voltar para ele. Ele usa essa fraqueza, essa nossa falibilidade, essa nossa falta de comprometimento com a sua missão, com a sua obra, para nos fazer voltar para ele, ok? Os nossos erros, os nossos pecados, ele usa isso, a nossa fraqueza, para poder nos fazer voltar dele, porque é nessa fraqueza que ele mostra a nossa necessidade, a necessidade que temos de Deus. Nosso segundo tópico é fidelidade e arrependimento para romper ciclos nocivos. Ciclos nocivos. Juízes 2, 11 a 19, ele nos mostra um ciclo recorrente, um ciclo que reiteradamente ocorria ali no período dos juízes, nesses 350 anos que a gente falou, ok? E esse ciclo, ele era composto de quê? De apostasia. Israel esquecia do Senhor, se entregava aos outros deuses, se arvorava à idolatria, se lançava na idolatria, deixava para trás tudo que havia aprendido, esquecia tudo que o Senhor tinha feito por eles até ali. E aí vinha o castigo do Senhor. O Senhor entregava eles nas mãos dos adversários. Eles viravam as costas para Deus, Deus entregava eles na mão dos adversários. E aí o povo, diante da dificuldade, diante da angústia, diante do sofrimento, havia o quê? Arrependimento. O povo se arrependia e clamava ao Senhor. Quando o povo clamava ao Senhor, vinha a próxima fase do ciclo, que é a libertação. Deus escolhia homens e mulheres capazes, para quê?
para que liderasse o povo nas batalhas e o povo conquistasse de volta a sua liberdade, voltasse para Deus e a partir do seu retorno para o Senhor encontrasse a vitória e a libertação da opressão que vinha vivendo até então. Então esse era o ciclo, né? O ciclo é o quê? O ciclo é algo que é constante, ok? Você vai apostasia, castigo, arrependimento, libertação, apostasia, castigo. Era um ciclo recorrente, era um ciclo vicioso no período dos juízes, tá? Então o povo se distanciava de Deus, se entregava à apostasia, se entregava à idolatria, esquecia de Deus. Deus os entregava na mão dos povos, os povos os oprimiam, colocavam debaixo de um jugo pesado e em seguida eles se arrependiam. Depois do arrependimento, Deus levantava o juiz libertava o povo e aí aquele ciclo de novo. Durante o tempo de vida daquele juiz, o povo era obediente a Deus, servia a Deus, e quando aquele juiz morria, o povo voltava para o seu pecado. Esse ciclo ocorreu várias vezes nesses 350 anos. Tá? Otiniel, sobrinho de Caleb, também genro de Caleb, foi o primeiro juiz. E nesse período, nesse ciclo de Otoniel, de apostasia, castigo, arrependimento, libertação, Otoniel, ele libertou o povo e o povo teve um período de paz de 40 anos. O povo permaneceu em paz na terra com prosperidade no período de 40 anos. Depois o povo volta para o segundo ciclo, aí vem a apostasia, ocorre o castigo, aí dessa vez pelas mãos do Moabita, dos Amonitas, aí o povo se arrepende, aí Deus levanta Eude, ok? Levanta Eude, Eude guia o povo, alcança a vitória, e aí depois de Eude, o povo tem um período de paz de 80 anos. Durante 80 anos o povo passa servindo ao Senhor, passa apegado a Deus, obedecendo os seus mandamentos, vivendo uma vida próspera, feliz, um tempo de paz. Aí morre Eude, aí o povo vem para um terceiro ciclo, apostasia, castigo, e aí Deus levanta a Débora e Baraque, apesar de serem duas pessoas, é contada como uma só, ok? Depois nós vamos ver mais detalhes dessa questão de Débora e Baraque. Débora e Baraque, ele levanta Débora e Baraque, eles lideram a libertação do povo, o povo é liberto, não há um tempo específico registrado aqui, ok? Não há um tempo específico registrado aqui, e no tempo de Baraque e de Débora, o Débora e Baraque, o povo desfruta de uma tranquilidade, de uma paz, de uma prosperidade, até que entra num quarto ciclo, aí vem a apostasia, vem o castigo, né? Agora pelos midianitas, e aí vem o arrependimento, Deus levanta Gideão, Gideão se torna libertador do povo, liberta o povo, aí o povo vem e desfruta de mais 40 anos de paz. Okay? Depois de Gideão, vem Abimeleque, coisa horrorosa, nós vamos ver mais à frente. Aí vem o quinto ciclo. O quinto ciclo, apostasia, castigo, arrependimento do povo, Deus levanta Jefité. Também não há informação do tempo de paz que ocorreu ali durante o período de Jefité, não há informação precisa. Além desses 6 juízes maiores, né? Existem outros aqui que vão aí, que também estão alistados. Sangar, Tola, Ibsan, Elon, ou Ibsan, Elon, Abdon, né? Eles não são retratados como indivíduos santos e exemplares. Eram líderes temporários, levantados por Deus para levantar o povo, que viviam um tempo. Ok? Muito bem. Pelo menos 2 lições importantes nós podemos tirar desse tempo aí do juízo. 1. Fundamental importância observar os ciclos nocivos
a que podemos estar sujeitos. É preciso aprender com os erros. Não é para deixar o erro passar. Não é para largar o erro para lá. Não, é para aprender com os erros para que não se cometa novamente os mesmos erros. Se viu que o erro é prejudicial, se viu que o erro atrapalhou, se viu que o erro produziu dano, não se deve mais cometer o mesmo erro. É preciso observar, é preciso perceber que aquele erro é ruim, que aquele erro causa dano, que aquele erro prejudica e tomar uma atitude diferente. Fazer da forma diferente, ok? A segunda lição é o que? Esses juízes, apesar de toda a maldade do povo, apesar de toda a rebeldia, idolatria, abandono dos preceitos e da lei, Deus usa de graça e misericórdia para com o povo. Ele levanta líderes que libertam o povo que se encontra cativo, ok? Isso aí é uma demonstração de graça e de misericórdia, o ato de Deus levantar juízes para libertar um povo que está cativo. Temos então o terceiro tópico da nossa lição. Qual é o terceiro tópico da nossa lição? Fidelidade e arrependimento nos tempos de provação. No início de Juízes 3, vemos que Deus deixou 5 nações em Canaã a fim de serem usadas como instrumento para provar Israel. Nações que foram colocadas, que foram deixadas lá para provar Israel. Deus vai tentar Israel? Não. Deus não tenta ninguém. A ninguém Deus tenta. Na verdade, aquelas nações ficaram lá por quê? Elas ficaram lá porque o povo não cumpriu a sua missão. É preciso observar isso, é preciso perceber isso, é preciso compreender e entender isso. Aquelas nações ficaram lá. Mas como que Deus permitiu que elas ficassem lá no meio do povo, já que o povo não cumpriu, não fez o que ele ordenou, para provar o povo. Ok, vocês querem que esse povo fique aí, que essas nações fiquem aí? Beleza, elas vão ficar aí. Agora, vocês vão conseguir resistir à idolatria? Vocês vão permanecer fiel? Vão permanecer comigo? Vão manter a sua fé em mim? Vão continuar caminhando comigo? Vocês vão continuar na linha, tudo certinho, vivendo comigo, na minha dependência? Ou vocês vão se contaminar com essas atitudes? Vamos ver até quando vocês permanecerão fiel a mim com esse povo no meio de vocês. Então Deus permitiu que aquelas nações estivessem lá e usou aquelas nações que o próprio povo não expulsou para provar o povo de Israel, no qual Israel não passou no teste. Foi reprovado no teste. Nós vemos isso quando nós continuamos a ler. Tanto é que existia o ciclo que nós vimos no tópico anterior: apostasia, castigo, arrependimento, libertação. Isso aí era decorrente de quê? Decorrente da falta que o povo cometia. E o povo cometia a falta e Deus permitia isso para quê? Para que o povo pudesse observar. Nós vimos lá no tópico anterior 2 lições importantes. A primeira é observar os ciclos nocivos. Para quê? Para que a gente não cometa eles novamente. Então Deus colocou e deixou, permitiu que aquele povo permanecesse lá. Para quê? Para provar o povo, para ver se o povo permaneceria fiel a ele, mesmo com aquele povo lá dentro. O que nós sabemos não ocorreu. Então, lições. Aqueles povos deveriam servir de referência àqueles que não sabiam guerrear. Não sabiam guerrear. Em muitas situações da Escritura, o Senhor usa outros povos para ensinar e até disciplinar seu povo. Era um povo de guerra, um povo numeroso, um povo forte, e Deus permitia, Deus usava aqueles povos para disciplinar o seu próprio povo. Deus usa de vários métodos, de várias maneiras pedagógicas para cumprir os seus propósitos. Já que vocês querem, quando a gente opta por fazer a nossa vontade, Deus ele permite que algumas coisas aconteçam na vida para que a gente possa observar a necessidade que a gente tem dele e a gente possa perceber como feliz a gente era enquanto a gente estava no caminho do Senhor, ok? Quando a gente se desvia dele, quanto a gente era feliz em andar com Deus, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar próximo do Senhor.
Então, é preciso ter fidelidade e arrepender-se nos tempos de provação, diante da provação. A fidelidade, ela está atrelada ao arrependimento contínuo. Tá? Arrependimento. A fidelidade, ela está atrelada ao arrependimento contínuo. Por quê? Porque esse arrependimento contínuo, ele viabiliza a vitória sobre as provações do dia a dia. Ou seja, à medida que nós nos arrependemos, nos rendemos diante do Senhor, nos entregamos na mão do Senhor, nós alcançamos a vitória, nós somos libertos da opressão que nos oprime. Isso acontecia constantemente com o povo de Israel. A fidelidade está ligada às lições importantes. Arrependimento, né? E povos eram usados para quê? Para disciplinar o povo de Israel. Concluindo, a gente vai ver o quê? Que a obediência depende do arrependimento. É preciso arrependimento para que haja obediência. A gente precisa arrepender-nos dos nossos pecados para que possamos obedecer a Deus, ok? É preciso entender isso. Para a obediência, para a prática da obediência, existe a necessidade do arrependimento. Então, se nós estamos em pecado, se nós estamos pecando, se nós estamos em rebelião contra Deus, porque pecado é isso, rebelião contra Deus, para que a gente volte a obedecer a Deus é necessário o quê? Que a gente abandone o nosso pecado. Mas para que a gente abandone o nosso pecado, é preciso que haja o quê? Arrependimento. Então, a obediência a Deus está ligada ao ato de arrependimento para a remissão dos pecados. Primeira coisa importante que a gente precisa observar. Arrependimento é o quê? Arrependimento é abandonar a rebelião ou abandonar o pecado. O pecado é rebelião contra Deus. Uma vez que nós nos arrependemos, nós abandonamos a nossa rebelião, nós abandonamos o nosso pecado e retornamos para quem? Retornamos para Deus. Quando nós abandonamos o nosso pecado e retornamos para Deus, então sim, nós temos condições aí de caminhar e obedecer a lei do Senhor e os preceitos do Senhor. Arrependimento não salva. Quem salva é Jesus. Mas ninguém chega a Jesus sem arrependimento dos pecados. O pecado, ele nos separa de Jesus. E Jesus é quem nos traz a salvação. Se nós queremos chegar até Jesus, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. Então, arrependimento, ele é algo que está no caminho da salvação. Ele é necessário para a salvação. Ele não salva. Arrependimento não salva. Só quem salva é Jesus. Mas não se abandona o pecado sem arrependimento. Sem arrependimento não se abandona o pecado. Então nós precisamos demonstrar frutos sinceros de arrependimento. Nós devemos demonstrar frutos sinceros de arrependimento. Temos que estar atento aos princípios do Senhor, a lei do Senhor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente precisa firmar aliança com o Senhor, firmar, renovar todos os dias a nossa aliança com Deus, resistindo ao pecado, e toda vez que nós cairmos precisamos arrepender. Para quê? Para nos chegarmos a Deus. Ok? Não existe independência de Deus, mas o pecado ela nos dá essa sensação de independência de Deus, a falsa sensação de independência de Deus. Então, quando nós estamos autossuficientes, nós deixamos Deus de lado, nós ignoramos a dependência que temos de Deus. E para que nós voltemos para Ele, é necessário encontrar o quê? Arrependimento. Arrependimento para reconhecimento da nossa dependência e uma vida de obediência ao Senhor. Pensar e agir.
Você pode dizer que tem a mesma vitalidade na sua vida cristã hoje, como tinha no começo da sua trajetória? Hoje você tem a mesma paixão, o mesmo amor pela obra de Cristo Jesus quando você se converteu? Você tem essa mesma garra, essa mesma disposição, essa mesma alegria no coração, essa vontade de dizer que ama o Senhor, de pregar a palavra? Você tem essa vontade? Hoje ela é a mesma que de quando você se converteu? O autor não está nem perguntando se é maior, ele está perguntando se é a mesma, né, de quando você se converteu. Você pode responder isso, você pode afirmar isso. 2. Você tem vivido algum ciclo nocivo que tem atrapalhado o seu crescimento espiritual? Tem alguma rotina na sua vida que atrapalha você de desenvolver a sua vida espiritual, de se tornar mais próximo de Jesus, de se tornar mais parecido com Jesus, de se tornar um discípulo mais fervoroso, um discípulo mais abnegado, um discípulo mais servidor do Senhor Jesus? Alguma coisa tem te atrapalhado? Alguma coisa acontece que interrompe a sua relação de serviço ao Senhor, a sua relação de amor a Deus? Algum ciclo tem atrapalhado a sua vida? Você tem negociado com os inimigos ao redor ou tem estabelecido alianças condenadas pelo Senhor? Você tem feito concessões aos princípios da palavra de Deus? Você tem violado os princípios da palavra de Deus? Você tem se juntado a pessoas que te levam para longe dos propósitos de Deus? Você tem feito alianças ruins? Isso precisa ser observado. Você precisa responder para si mesmo. Você tem feito algo, você tem feito alianças, você tem se comprometido com pessoas que te afastam do amor e da misericórdia de Deus? Então, são essas questões aí para a gente refletir. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus abençoe sua casa, a sua família, a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada e nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.